Olá, bom dia. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Maria. Meus amigos me chamam de Rai. E hoje nós vamos falar sobre o último, na verdade é o último vídeo dessa série, Como Construir uma Vida com Significado, baseado no livro de Eclesiastes, em algumas passagens do livro de Eclesiastes, e como Salomão ele norteou razões, né? E nos deixou conselhos, nos deixou direção de como nós podemos construir, dar um significado para a nossa vida. E como hoje é o último vídeo dessa série, eu decidi fechar esse vídeo com a mesma passagem que eu comecei, que é dos últimos versículos do livro, está no capítulo 12, quando Salomão, ele é o versículo-chave desse livro, na verdade. Então ele fala, então o resumo a suma no final, para que você construa uma vida com significado, né? Ele fala, tudo debaixo do sol é vaidade. E no final, o resumo teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E eu queria só voltar um pouquinho lá no início, quando Salomão ainda era um jovem, o pai dele morreu, era Davi, e ele assumiu a liderança do seu povo, ele se tornou rei, ele foi o sucessor do seu pai Davi. E eu gosto das crenças e da mentalidade judaica, né? É uma cosmovisão que rege a minha vida, porque é a cosmovisão que está escrita aqui nesse livro, que é uma cosmovisão onde todas as coisas, elas vêm de Deus, elas partem de Deus para as nossas vidas. Então, no início da vida de Salomão, do trabalho dele, da liderança dele como rei, Deus apareceu para ele. E Deus falou para Salomão, Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. E eu acredito que um líder, no início da sua liderança, do seu reinado, Salomão poderia ter pedido muitas coisas. Riquezas, né? Vitória nas batalhas, uma série de coisas. Mas Salomão pediu algo extraordinário, que foi sabedoria. Focou na sabedoria, né? Eu acredito, eu não sei como foi a infância de Salomão, talvez a gente possa conversar um pouquinho num outro vídeo sobre isso, né? É uma história bem interessante, a escolha de Salomão. Mas ele pediu sabedoria. Então foi no início da vida dele como rei, no início da carreira dele como um líder político, como um diplomata, como um governante, foi o início. E ele pediu para Deus sabedoria. E pelo que eu acredito, essa sabedoria, ela não caiu do céu, ela não veio do céu para Salomão. Essa sabedoria foi desenvolvida na vida de Salomão, se eu acredito em como um judeu, ele regia a vida dele, como continua regindo até hoje, como ele direcionava a vida dele. Então essa sabedoria, ela foi construída na vida desse grande líder. E quando ele escreveu Eclesiastes, se eu acredito que Salomão escreveu Eclesiastes no fim da vida dele, quanta sabedoria esse homem tinha. E vamos pensar que foi essa sabedoria que ele pediu a Deus no início da sua carreira, foi que fez com que ele terminasse bem, com que ele fechasse a sua vida, o seu reinado, a sua liderança, com esse entendimento que não tem nada debaixo do céu que possa significar os nossos dias, trazer felicidade, se não está debaixo da vontade de Deus. E como é que o homem consegue fazer isso? Né? E tem um outro livro que depois a gente vai conversar sobre isso, que é o livro de Provérbios de Salomão, é um livro de sabedoria. E no livro de Provérbios, Salomão também deixou um rastro para nós, dentro dessa questão, dentro desse assunto. E o primeiro capítulo, os primeiros versículos do livro de Provérbios, Salomão fala, ele vai descrever sobre a sabedoria, nós não vamos falar sobre isso aqui, mas ele começa, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E para esse homem que pediu sabedoria no início
da sua vida como rei, como diplomata, como governante, ele pede sabedoria. Quando ele escreve provérbio, ele fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, como é que eu vou adquirir sabedoria? Temendo a Deus e guardando os seus mandamentos. Mas vamos pensar que da sua época nunca existiu um homem tão rico como Salomão, tão diplomata como Salomão, onde ele estendeu as fronteiras do seu povo. Reis, líderes vieram de todo o mundo conhecer a sabedoria de Salomão. E no livro de Provérbios ele fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. No final do livro de Eclesiastes ele diz, no final, se você não quer que a sua vida se torne uma vaidade, e o que você faz, como você vive as tuas 24 horas, não se torne um vapor que vai embora, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E em Provérbios ele fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E no início da sua liderança, da sua vida como líder, ele pede: me dá sabedoria. Então, para fechar acredito que é o 6º vídeo da série, como construir uma vida com significado, como significar os seus dias, sabedoria. Mas o que é sabedoria, Maria Rai? O que é sabedoria? Sabedoria é temer a Deus. Sabedoria é o conhecimento em prática, porque de que adianta eu ter muito conhecimento, de que adianta eu ler milhares de livros, eu ler 66 livros por ano, só aqui nessa biblioteca, e isso não se tornar vida na minha vida, isso não se tornar ação, desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, né? Potencializando, vivendo de forma holística, tendo uma abordagem completa da minha vida em todas as áreas, né? Como? Com sabedoria, com esse entendimento. E como eu adquiro essa sabedoria? Aí onde fica para nós estudarmos mais sobre Salomão e estudarmos Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o início da sabedoria. Então, se eu quero significar os meus dias, eu preciso me tornar uma pessoa sábia, uma pessoa que domina a sua língua, uma pessoa que pensa antes de falar, uma pessoa que tem valores e que toma decisões que são congruentes com os seus valores, uma pessoa que não faz aliança com aquilo que não vai levar ela a nenhum lugar. Mas ainda quando toma uma decisão que não foi legal, a sabedoria vai te trazer de volta. Eu vejo isso na vida de Salomão. Salomão fez muitas escolhas que não foram legais, que não foram escolhas sábias. Mas como ele tinha a sabedoria como caminho, essa sabedoria trouxe ele de volta. Essa sabedoria alinhou ele. E a sabedoria, ela é quase um sinônimo. Ela é um sinônimo nos escritos de Salomão para a pessoa de Deus. Para Salomão, sabedoria estava totalmente conectada com Deus. E eu acredito que isso faz muito sentido, né? Porque ele construiu isso. Então, vamos parafrasear na minha imaginação. Quando Salomão pediu, me dá sabedoria, eu sempre fico pensando que ele pediu, me dá um relacionamento tão profundo, tão íntimo contigo, que o que eu vou pensar, o que eu vou falar, vai ser sabedoria, porque vem do teu trono, vem de você. Então, você quer significar cada minuto do teu tempo? Mesmo aqueles que você acha que você perdeu, você quer significar? Teme a Deus. Tenha um relacionamento profundo com Deus. Que a sabedoria, ela seja Deus na tua vida, por conta do teu relacionamento, como foi com Salomão, né? Me dá sabedoria. E nos escritos dele, né, no livro de Provérbios, a sabedoria, ela é uma pessoa. Ele escreve, a sabedoria chegou, ela é uma pessoa.
né? E eu acredito que Salomão, ele gerou essa crença, né? Que se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não tem maior sabedoria, de acordo com Salomão, do que temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Mas temer a Deus não é sentir medo de Deus. Temer a Deus é aceitar, é entender que os mandamentos, que do jeito dele sempre vai ser melhor. É não ter medo de dialogar, de conversar com Deus. É não ter medo, né? Então, eu quero desafiar você a começar a ler Provérbios, para você entender mais sobre essa sabedoria de Salomão que vai aplicar em todas as áreas da sua vida. Mas eu queria que você pensasse na sabedoria não como conhecimento, não como uma pessoa que tem um mundo de informação e de conhecimento, porque eu conheço pessoas que são cheias de informações e de conhecimento, mas a sabedoria não rege, não conseguem transformar isso em vida prática, porque essa matemática, ela é possível somente quando nós tememos a Deus, né? É quando a sabedoria se torna parte de nós, porque nós temos esse relacionamento com Deus, né? E eu particularmente, eu tenho esse relacionamento com Deus através da pessoa de Cristo, né? E eu tô longe de ser uma pessoa sábia, mas é um desafio todos os dias. Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como temer a Deus e guardar os seus mandamentos e manter a liberdade, que é um princípio, que é um valor que eu tenho. Como temer a Deus e guardar os seus mandamentos, sendo livre como um pássaro, né? Sendo simples como as pombas e prudente como as serpentes, como diz uma das passagens que eu amo. Então, sabedoria, nós precisamos aprender a sermos sábios. Eu estou na jornada de aprender a ser sábia, mas eu tomo os conselhos de Salomão, eu lembro disso, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e esse homem escreveu sobre isso. E sabedoria foi algo que ele pediu lá no início, antes dele se tornar Salomão, o rei mais próspero da história de Israel. Então, quer significar os teus dias? Aprenda a ser sábio. A dica de Salomão para nós aprendermos a sermos sábios é temer a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu estou na jornada e eu te convido a entrar nessa jornada, né? Não aceite nada mais, nada menos do que ter a tua mente, as informações, os conhecimentos, passando pela sabedoria de Deus, a fim de que você possa alcançar todos os objetivos, todos os planos que são parte dos propósitos de Deus para a sua vida, como foi para Salomão, né? Então, que Deus nos dê um dia abençoado e te dê um dia abençoado. Vai lá no livro de Provérbios e vê o que está escrito sobre a sabedoria. Lê o livro de Eclesiastes, capítulo 12, e vê o que Salomão falou. E vai lá no livro de Reis, vê lá como foi esse tempo de Salomão com Deus, e ele pediu sabedoria, né? E ele entendeu lá no final que sabedoria estava totalmente conectado com a pessoa de Deus, de tal maneira que ele vai escrever se referindo à sabedoria como uma pessoa. E eu acredito, essa pessoa é Deus. Essa pessoa é Deus. Ninguém tem essa sabedoria plena para nos dar, né? Mas ela é possível. É possível viver essa sabedoria. E mais ainda, quando nós tememos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Muito obrigada. Eu espero que essa série tenha abençoado a sua vida, né? Nós vamos lançar outra série. Eu te desafio até você ver várias vezes seguida essa série, porque ela foi uma construção, e que Deus possa continuar te abençoando e te fazendo construir uma vida com significado, de acordo com a vontade e o propósito dele para a sua vida. Um beijo.